Bom dia, irmãos. Quero só, antes de começar, dizer uma coisa para vocês. O que vai acontecer nesta manhã, nada foi planejado, ok? Eu não estou aqui porque foi planejado eu estar. O que vai acontecer depois daqui não foi planejado. Foram coisas que o Espírito Santo nos deu de ontem para hoje. Então eu estou com muita expectativa de que seja bom, porque teve pouca interferência nossa. Fomos nos falando, recebendo coisas diferentes. E parece que essa manhã está sendo montada muito literalmente pelo Espírito Santo. Quero que você abra seu coração, porque Ele deve ter algo para nos surpreender nesta manhã. Amém? Eu quero repartir uma palavra que pretendo ser rápida, direta. Esta manhã eu fui acordado por uma palavra. Se alguém já passou por isso, sabe como é interessante e ao mesmo tempo amedrontador você ser acordado por uma palavra e ser obrigado pelo Espírito Santo, ou constrangido, né? Que Ele não obriga, a levantar e deixar essa palavra tomar conta e escrever e se responsabilizar em falar. E é muito legal quando isso acontece, porque a gente fica muito claramente quietinho, que não tem nada a ver com a gente, é só uma ordem dele que precisa ser atendida. E a palavra foi envio, como eu fui enviado. E essa palavra está em João capítulo 20, verso 21, quando Jesus diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus já havia ressurreto, está aparecendo aos discípulos, está completando a obra antes de enviar o Espírito Santo, a obra de discipular aqueles homens. E nesse momento ele diz um padrão de envio que é altíssimo, e que é perfeito, e que é maravilhoso. E ele diz que esse era o padrão de envio que ele estava adotando para enviar os discípulos. E o padrão é, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a pergunta que vem na leitura desse texto é, então, como o Pai enviou Jesus? E aí me veio ao coração alguns momentos em que fica claro alguns aspectos deste envio que o Pai fez do seu Filho Jesus. Mas antes de eu começar esses pontos, eu quero que você creia em João 20 e 21. Você crê em João 20 e 21? Que Deus nos envia assim como enviou Jesus, que Jesus nos envia assim como Ele foi enviado pelo Pai. Temos fé para essa palavra? É João 20 e 21. Amém ou não? Precisa ter fé para a gente continuar essa conversa aqui. Eu fui enviado como Jesus foi enviado. E agora toma cuidado para você não usar como um amenizador da grandeza desse envio. Ah, mas foi Jesus, né? É verdade ou não é? Foi Jesus. Jesus é especial. Ele é filho de Deus. Ele é o primogênito, unigênito, que se fez primogênito. E se eu começar a descrever ele aqui, eu vou mudar o tema da pregação. E tudo bem que ele é Jesus, mas o fato é que quando ele nos envia, ele envia como ele foi enviado. E você deve se lembrar que ele esteve aqui na terra realizando um trabalho, utilizando os mesmos recursos que estão disponíveis para nós, porque ele esvaziou-se da sua divindade e fez a obra de Deus aqui na terra, como qualquer um discípulo enviado pode e deve realizar. Amém? Primeira coisa que me veio ao coração foi o seguinte: antes de Jesus começar o seu ministério, antes de ele ser enviado às pessoas diretamente, ele foi enviado ao deserto. E a Bíblia é clara em Mateus capítulo 4, verso 1, diz exatamente assim como eu vou ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, quem foi que levou Jesus ao deserto? Satanás? Não. Digam não, bem gostoso. Não. Satanás nunca moveu nada na vida de Jesus. Amém? Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E o que Jesus fez lá no deserto? Ele jejuou, e ele esteve com o Pai, e ele esteve sem distrações, e ele teve sem outra coisa para fazer. A única tarefa dele no deserto era estar diante de Deus, jejuando e orando.
E aí na sequência do texto diz o que acontece no final desses 40 dias. E tendo jejuado 40 dias, Mateus 4, 1 a 3, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então Jesus sim foi tentado pelo diabo no deserto, mas ele foi tentado depois de 40 dias de jejum e oração. Então isso me ensina o que sobre o meu envio? Antes de a gente ser enviado às pessoas, nós temos algo para viver. E eu não estou falando antes assim em relação aos meus 30 anos de vida. Então, há 30 anos atrás eu fui enviado ao deserto, e agora 30 anos depois eu estou sendo enviado às pessoas. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que faz parte da vida de um enviado, esse lugar de jejum e oração, que prepara a gente para vencer a tentação. A rima não foi proposital, mas ficou legal. Eu já esqueci o que eu falei. Mas essa vida de jejum e oração prepara a gente, lembrei, para vencer a tentação. É claro que no envio nós não deixamos de ser homens, no envio nós continuamos sendo frágeis, e como nós vamos trabalhar contra o império das trevas, nós seremos tentados, as lutas virão, mas o fato é que uma vida de jejum e oração, no deserto onde nós e Deus estamos muito bem, obrigado, nos apronta para vencer qualquer realidade que o envio possa proporcionar. Amém, amados? Então, o primeiro aspecto desse envio é: eu e você somos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto. E a tarefa nossa no deserto é orar, jejuar e nos preparar em Deus para vencer as tentações. E aí depois que Jesus vence e ele segue para o seu ministério, ele se dirige a pessoas. Então o segundo aspecto desse envio é: a quem ele foi enviado? Ele foi enviado a pessoas. Fala essa palavra óbvia, por favor. A pessoas. Pessoas. Por que isso é importante? Porque todos nós, por causa do envio a pessoas, temos a tentação, não a tentação, mas temos a possibilidade de nos envolvermos demais com tarefas. E às vezes as tarefas, ainda que sejam destinadas a pessoas, elas tomam demais o nosso tempo para realizar a tarefa. Eu lembro que no começo do meu ministério, eu e um grupo de irmãos éramos sempre os organizadores de retiro. Eu já perdi a conta. Retiro e evento era Tony, Jacemã, Neilza e a galera. Mas às vezes os retiros tomavam tanto nosso tempo, que a gente ficava tão ocupado, não só retiros, mas eventos de uma maneira geral. A gente perdia tempo e a gente perdia energia que deveria ser usada para estar literalmente conversando, evangelizando, cuidando de pessoas. E é muito interessante que as tarefas que Jesus recebe são tarefas por causa das pessoas, e as pessoas sempre estão perto dele. Então ele não realiza uma tarefa distante das pessoas, porque o trabalho dele era formar pessoas, era evangelizar, era curar, era atender a necessidade das pessoas, e então essas pessoas iriam realizar os seus ministérios. Então Jesus estava o tempo inteiro andando com pessoas. Em Marcos capítulo 3, verso 13 a 15 diz que ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então Jesus começou o seu ministério, ele já estava pregando, multidões já o acompanhavam, pessoas o seguiam de alguma forma, mas neste momento ele vai para aquele lugar de oração, e ele pergunta a Deus: Pai, quem são as pessoas para quem eu devo dedicar o melhor do meu tempo, a maior parte do meu tempo? Me mostra o rosto delas. Eu gosto muito de uma expressão que a Ariadna usa: me mostra o rosto da minha tarefa. Vou repetir: me mostra o rosto da minha tarefa, para que eu me dedique a elas. Então ele desce e ele chama os 12 designados apóstolos. Isso me faz pensar que eu e você também temos muitos dons, muitas habilidades, podemos realizar coisas fantásticas para Deus, mas nossa
principal ação precisa ser estar com pessoas que Ele designou para nós. Isso é muito forte na palavra do Mansur, por exemplo, quando ele diz que eles oram 2 horas? 2 horas antes de sair, para perguntar a Deus quem são as pessoas. Me leve até as pessoas. E ele tem muita clareza de que ele deve pregar, mas ele deve dedicar o tempo dele a pessoas que Deus deu, a pessoas, como diz Abinério, pessoas em quem Deus já está trabalhando. Então eu quero dizer aos irmãos que o envio de Jesus foi um envio focado, amém? Não foi um envio dispersivo, desfocado, um envio para alguma coisa qualquer, mas ele está pregando o evangelho, ele prega a tempo e a fora de tempo, ele prega para as multidões ouvirem, ele não tem problema de pregar para quem não quer ouvir, mas não é para essas pessoas que ele dedica o melhor do seu tempo, ele dedica o melhor do seu tempo para pessoas que ouviram, pessoas que creram, pessoas que decidiram andar com ele, para que ele formasse essas pessoas. Então Jesus foi enviado a pessoas, e eu quero animar você a pensar nisso, e mais do que isso, eu quero animar você a subir ao monte. Vou dizer de novo, eu quero animar você a subir ao monte, e perguntar a Deus: Senhor, eu quero saber o rosto da minha tarefa. Eu quero o nome de pessoas. Aí você sai a evangelizar, aí você sai a pregar o evangelho, e Deus vai lhe dizer quem são esses rostos. Como foi com Jesus? Muita pregação, mas depois definição, e nessa definição, uma dedicação de Jesus a esses homens. Tanto que quando Jesus ora em João 17, para mim uma oração relatório, Jesus relata a respeito de 12 pessoas. Ele diz: nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. De quem que ele estava falando? Ele estava falando de 12 pessoas. Ele relata sobre o que ele fez com essas pessoas. Nós precisamos descobrir rostos, nomes. E o lugar para descobrir esses rostos e esses nomes é no monte. Amém, amados? Vamos viver uma vida no lugar secreto. Vamos reservar o nosso deserto para estar com o Senhor. E vamos sair dali com força, com vigor, para vencer as tentações de Satanás. E vamos retornar ao monte e jamais abandonar esse lugar. Porque é de lá que nós ouvimos de Deus a quem devemos pregar. Amém? É um envio focado. Jesus tinha um envio focado. Terceiro aspecto desse envio está em João 5,19, escute. Mas Jesus respondeu-lhe, disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Esse é um texto misterioso e poderoso, né? Irmãos, quem é que está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Jesus. A respeito de quem? Quem é que não podia fazer nada de si mesmo? Ele. Aí vamos lá, mas é Jesus, né, gente? Mas o próprio Jesus está dizendo: o filho não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, para que Jesus foi enviado? Para fazer aquilo que ele via o Pai fazer. De alguma forma, Jesus não fez nenhuma obra originalmente dele mesmo. Jesus tinha uma ligação com o Pai, que fazia com que esta ligação ensinasse para ele o que ele iria fazer em cada dia, em cada momento. Irmãos, eu não alcancei isso não, mas eu quero. Alguém está querendo comigo? Eu estou querendo viver assim. Eu estava com os irmãos que se reúnem comigo lá em casa e estava dizendo para eles: é isso que eu quero da vida. Quero viver cada dia fazendo aquilo que eu vi o Pai fazer. Deixa eu te contar um negócio científico. Existe na cabeça da gente, no cérebro, um negócio chamado neurônios espelho. Sabe por que uma pessoa boceja e você boceja também sem vontade? A explicação mais recente da ciência são os neurônios espelho. São neurônios que se encarregam de repetir coisas que você vê. Então, às vezes, você se surpreende fazendo coisas que sua esposa faz, que seu marido faz. Às vezes, você se surpreende fazendo coisas que
pessoas muito próximas de você estão fazendo, mas não era original sua. Mas você está andando tanto com essa pessoa, que os seus neurônios espelho olham para essa pessoa e imitam o que ela faz. Agora veja que maravilha. Aonde estavam ligados os neurônios espelho de Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Ele era homem, ele tinha neurônios espelho. E ele deixava os neurônios espelho dele subjugados a uma imagem. A gente tem mania de copiar o que os outros fazem. Mas eu acho que o que Deus está querendo de nós é um monte de coisa que não é original de nós mesmos. O que Ele está querendo de nós é que a gente vá e experimente um envio igual de Jesus, que não sabia exatamente o que ia acontecer naquele dia. Só sabia uma coisa: o Pai está fazendo, vou observar e fazer junto, bora. E aí a gente fica com as nossas cabeças perguntando, e esse negócio agora de várias congregações, e o que vai acontecer, e perder isso, e perder aquilo, vamos parar com isso. O que a gente está querendo, irmãos, é aproveitar que a gente tem unidade para crescer com vida no meio dessa cidade. O que a gente está querendo é aproveitar que a gente está sendo treinado em vir o Pai, em observar o Pai. A gente está sendo treinado no lugar secreto, a gente está sendo treinado na oração coletiva, a gente está sendo treinado na espiritualidade. Então, se alguém pode ser enviado, eis-nos aqui, irmãos. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Não havia nada que Jesus pudesse dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque eu aprendi e estou imitando lá o meu mentor, ou a minha escola, ou o meu seminário. Que vontade, eu não sei você, mas eu começo a tremer com esse negócio. Vontade de sair, assim, aí Jesus, qual é hoje? Bora. Tem gente que está igual a mim aqui, está tremendo, ó. Vera está quase pulando da cadeira. Né, Márcio? Você está, não está? Senhor, nos fala, por favor. A gente já foi guiado pelo medo. A gente já foi guiado pelas desconfianças. A gente já foi guiado por apostilas. Que tal agora a gente ser guiado pelo que a gente está vendo o Pai fazer? Quem está junto? Eu estou perguntando, é para responder. Quem está junto disso? Às vezes vocês questionam, mas o presbitério orou o suficiente? Às vezes vocês pensam assim, o presbitério sabe tudo o que fazer? Sabe não. E eu acho que a gente nunca ora o suficiente. Mas uma coisa a gente quer. A gente quer fazer o que a gente vê o Pai fazer. E a gente quer fazer isso junto. 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 Desculpa, eu estou obcecado. A gente quer fazer isso junto. Porque sozinho, de si mesmo, a gente não pode fazer nada. E não dá para ver a face de Deus sozinho. Porque a minha revelação de Deus é parcial, a sua é parcial. Mas a nossa revelação de Deus pode caminhar para a plenitude. Então nós temos que andar juntos. Nós precisamos andar juntos. Jesus foi enviado para fazer aquilo que ele via o Pai fazer. Irmãos, literalmente, se a gente entender esse texto literalmente, parece que o Pai dava para Jesus uma imagem. Então vamos lá, ele foi até Zaqueu. Por que ele foi até Zaqueu? Porque apareceu para Jesus um download, desculpa a expressão modernosa. Apareceu para Jesus um download do que ele tinha que fazer. Então na verdade ele ia fazer aquilo já com toda a convicção, porque ele estava vendo o Pai fazer. E eu acho não. Eu tenho certeza que a gente pode ver assim. Mas os passos têm que ser seguidos todos. Tem o deserto, tem o monte, e tem a compreensão do para quê. Para fazer aquilo que vimos o Pai fazer. Aí em Mateus 9,35, parte A, porque depois eu falo do resto, tem dizendo aonde Jesus foi enviado. E eu gosto muito desse texto, a gente até canta uma música do Daniel sobre isso. O texto diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Aonde Jesus foi enviado nesse texto? Todas as cidades e aldeias. Aonde eu e você fomos enviados? Ô igreja linda, responde, povo. Fui enviado ali para Eugênio Lacerda, a igreja mais linda do Brasil, o povo mais cheiroso. Você sabe que eu penso isso mesmo, né? Você sabe que eu não estou ironizando. Eu sou fã da gente. Eu vivo dizendo isso, acredite se quiser, mas eu sou.
Aí eu fui enviado ali, olha que coisa linda. Todo domingo uma palavra estonteante, um louvor maravilhoso, comunhão com gente que a gente conhece, uma delícia. Dia de almoço então, misericórdia. Não dá nem vontade de ir embora, fica lá o irmão, coitado, tentando fechar o salão, apagando as luzes. Então vamos lá, Jesus sentado com os 12 discípulos naquele bem bom. Não havia no conceito de Jesus, não havia na cabeça de Jesus a ideia de envio parado. Porque não é nem lógico, fui enviado. Guarda a imagem, vá, fui enviado. Estou indo. Eugênio Lacerda, uhul! Vamos dar uma volta na Eugênio Lacerda. Fui enviado e já voltei. Onde Jesus foi enviado? Repete. Quantas? Todas as cidades e aldeias. Aonde eu e você fomos enviados? Todas as cidades e aldeias. Fomos enviados aos bairros de Jundiaí. Fomos enviados às cidades em volta de Jundiaí. E fomos enviados às cidades longe de Jundiaí. E fomos enviados às nações além do Brasil. Nós fomos enviados. E nós somos enviados mesmo. Amém? Ou você quer ser enviado menos do que Jesus? Não tem essa opção. Para onde fomos enviados? Todas as cidades e aldeias. Tenho vontade que o Espírito Santo marque umas frases na cabeça assim, para você ficar pensando na semana. Todas as cidades e aldeias, todas as cidades e aldeias, todos os bairros, repartições, todos os lugares. O sentido do envio é: não fique onde está. Só ouvi um amém. Não fique onde está. Ainda bem que ninguém está filmando isso. Não. Tudo agora vira figurinha, rapaz. O negócio é complicado. A gente tem que tomar cuidado o que faz aqui na frente. Senão tudo é uma figurinha. Vamos botar uma figurinha lá. Já foi? Só Jesus, viu? Penúltimo aspecto do envio de Jesus, que eu quero falar hoje. Quando ele foi enviado para todas as cidades e aldeias, a fim de refazer aquilo que viu o Pai fazer, a descrição desse fazer o que viu o Pai fazer está na sequência do 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Então fala comigo: ensinar, pregar o evangelho e curar. De novo, ensinar, pregar e curar. Não vou conversar da ordem agora, quero só que você creia que Jesus foi enviado e ele fazia tudo isso. Ele pregava o evangelho, ele ensinava as pessoas e ele atendia às necessidades das pessoas. Quando a necessidade era doença, ele curava. Mas depois outras necessidades, você sabe que ele também atendia. Aquilo que ele via o Pai atender, ele também atendia. Aí no verso 36 diz: e vendo as multidões, teve compaixão delas. Por que teve compaixão delas? Primeiro porque estava perto delas. Desculpa pregar o óbvio, mas eu tenho, acho que esse ministério. Pregar o óbvio. Por que Jesus estava com compaixão delas? Não se tem compaixão sentado no sofá, assistindo o Jornal Nacional ou qualquer outro melhor do que esse. Tem vários. Vendo as... que dó. Aí depois muda para Netflix e vai dormir. Isso não é compaixão. Isso é maldade. Desculpa. Compaixão é o seguinte: é se aproximar das pessoas com esse encargo do evangelho e perceber quais as necessidades das pessoas que o evangelho pode atender. Sabe quais são? Todas. Todas as necessidades das pessoas podem ser atendidas pelo evangelho do reino de Deus. Todas. A gente às vezes separa natural e espiritual, mas pelo amor de Deus, irmãos, na vida de quem está em Cristo, tudo é espiritual. Eu lembro que nós tínhamos irmãos se convertendo num bairro muito pobre lá em Salvador. Para vocês saberem que bairro é esse, é o bairro de onde saiu a timbalada. Agora você sabe, né? Mas não saiu só timbalada desse bairro, não. Saiu uma igreja linda, viu? E muito poderosa que está lá em Salvador. Diga glória a Deus. Aí esse pessoal se converteu sem nenhuma perspectiva de futuro em nenhuma área da vida.
Mas Deus começou a alterar a vida dessas pessoas. Os jovens se tornaram os melhores alunos de suas escolas. Os jovens entraram em universidades públicas. Os jovens se tornaram excelentes profissionais, porque o reino de Deus chegou na vida deles. Porque o evangelho pode atender a todas as necessidades das pessoas. Porque todas as necessidades das pessoas estão em Cristo, que é a fonte da água da vida. Amém, amados? Então Jesus se aproximou das pessoas. O envio dele incluía perceber a necessidade das pessoas e se envolver com elas. E aí Jesus na sequência diz: porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Quando você vê as pessoas do seu trabalho, você olha as pessoas do seu trabalho como colegas ou como ovelhas em potencial? A gente tem que ficar meio que, desculpa a expressão, meio que obcecados. E a menos que a gente tenha uma revelação diferente de Deus para aquele caso, você olha as pessoas da sua empresa e diz: ovelhas, 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 ovelhas. Como eu posso fazer, Senhor? Qual é a tua palavra para hoje? Qual é a tua direção para hoje? Ovelhas, ovelhas. Ah, a galera da sua sala de aula. Quem são aquelas pessoas? Tem um bocado de aluno aqui, ó. Quem são as pessoas da sua sala de aula? Quem são as pessoas da sua sala de aula? Ovelhas, 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 ovelhas. Agora vá para a escola e fale isso para elas não, por favor. Oi, ovelhas! É algo que você tem que saber para saber como se comportar. Se elas são ovelhas em potencial, seja amável, seja gentil, seja intencional. Perceba a necessidade dessas ovelhas. Perceba lá no seu trabalho quem são as desgarradas, as feridas. Quem são aquelas que estão com problemas que precisam ser atendidos. Jesus olhou para as multidões e as viu como ovelhas. Ele não viu as pessoas carnalmente e nem no estado em que elas estavam simplesmente, mas ele as viu como elas poderiam se tornar, já que ele era o pastor. As pessoas podiam se tornar ovelhas. E aí ele segue no texto dizendo: rogai pois ao Senhor da seara. É interessante, né? Que a gente lê esse texto, mas esquece que o texto do 10:1 é sequência deste. Veja bem, o último verso do capítulo 9 diz: rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que é que ele está falando para a gente fazer? Orar, né? Ok, vamos orar, Jesus, agora manda pastores, manda pastores, manda pastores. Manda pastores aqui, não é, desculpa se eu te escandalizo um pouquinho. Mas agora eu quero que você perceba que Jesus está diante de multidões não convertidas. E diz que era para mandar pastores para elas. Porque a gente tem mania de achar: eu sou ovelha, preciso de cuidado. Pastores, venham a mim. E se vocês agora começarem a perceber que seus pastores estão indo para fora, vai ficar zangado? Ai meu Deus, falei uma coisa séria agora. Vamos todos buscar as ovelhas que não têm pastor. Amém? Amém mesmo? Mesmo? Só que o 10:1 diz. O que é que o 10:1 diz? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre todos os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olhe bem, ele chega para os discípulos e fala: pessoal, rogue ao Pai que mande trabalhadores. Aí depois ele fala: ei pessoal, vem cá, recebam poder, recebam autoridade, vão. Jesus mandou os caras orarem, os caras oraram e a resposta veio. Quando você ora, não se isente de ser a resposta. Tem horas que o povo não fala amém, dá uma agonia na gente. O pregador sofre com isso, né? Vou dizer de novo, aí tu tem chance. Quando você dizer: Pai, manda trabalhadores, aí Jesus aparece para você em resposta da sua oração e fala: Senhor, Maurício, poder, vida, vem agora. Papai, manda, Maurício pode ir. Aí você fala: peraí, pai, eu nem orei direito, mas eu já recebi, já respondi, vai. Jesus foi enviado para enviar pessoas. E assim ele o fez. Nós somos os enviados de Jesus. Nós somos os enviados de Jesus. As pessoas resistem a ele, mas talvez não resistam à nossa mão, não resistam à nossa oração, não resistam à nossa palavra, se o fizermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Talvez ele consiga tocar nas pessoas através de nós. Ele está querendo tocar nas pessoas através de nós, porque ele ama as pessoas e ele quis repartir conosco o privilégio de alcançá-las. Amém? Por último, eu quero que você preste atenção na
Na verdade era o primeiro ponto, eu deixei por último, porque eu acho que é o mais importante neste momento. Está me ouvindo? Quando Jesus foi enviado, nem pisca agora, tá bom? Quando Jesus foi enviado, Jesus perdeu tudo. Não tem possibilidade de ser enviado e não perder. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz, aliás, eu tenho que começar pelo verso 4 para você entender. No verso 4 de Filipenses 2 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou isso como uma coisa que devia se apegar, mas esvaziou-se. Então olhe bem, ele está falando o que aconteceu com Jesus quando Jesus foi enviado. Só que ele fala para os irmãos queridos, não pense cada um no que é propriamente seu. Então eu quero aplicar isso no nosso momento de igreja. Todos nós temos muitas coisas boas juntos, e nós não vamos perdê-las. Nós vamos espalhá-las, nós vamos multiplicá-las, nós vamos estender a outras pessoas o que temos recebido do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter coragem de ser como Jesus e perder aquilo de bom que nós temos. Ninguém perdeu mais do que ele, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou sua divindade assim num canto para não utilizá-la, mas para depender do Espírito Santo como homem. Gente, por mais que eu goste de nós, a gente não é o céu. Ele deixou o céu. Ele que tinha face a face com o Pai, numa intimidade sem qualquer barreira, agora estava enclausurado num corpo de homem. E precisava se retirar para conseguir vê-lo, igual qualquer pessoa. Então quando você está sendo enviado, e está pensando nas coisas que você tem, pense em Jesus e lembre, eu fui enviado como Ele, então eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Eu preciso olhar para as coisas que eu tenho, e eu preciso dizer, Senhor, eu entrego a você. Senhor, eu entrego a você. A vida cristã é uma vida de sucesso decorrente de perdas. Não é uma vida de sucesso decorrente de acúmulos. Acumular não é uma coisa que faz parte do reino dos céus. O que faz parte do reino de Deus é recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Vamos fazer uma música? Recebe, dá. E quanto mais dá, mais recebe. Para quê? Para dar mais. E quanto mais dá, mais recebe. Para quê? Para dar. Porque Deus, o nosso Deus é assim. Amém? Assim como Jesus foi enviado, esvaziado de si mesmo, é assim que Ele nos envia. Então agora, ao invés de você olhar para as coisas que você tem, olhe para as coisas que as pessoas não têm. Se mova em função disso. Abner. Como o Tony falou, nós não combinamos, mas o mesmo texto que o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã, falou com ele. Só que o que o Espírito Santo falou comigo é na sequência do que falou com ele. Então nós vamos abrir em João 20. Nós estávamos orando ali no salão hoje cedo, e foi um momento de muita manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Eu fui muito tocado hoje de manhã, e eu saí dali com a convicção de que Deus estava querendo nos desafiar. Aí eu chego aqui, tenho uma comunhão com o Francisco sobre algumas coisas que ele viveu ontem. Nós já tínhamos trocado algumas mensagens. Falei assim, opa, o Espírito Santo está nesse negócio. Então, João, capítulo 20, o Tony leu o 21, vamos ler de novo o 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez, paz seja convosco. Eu gostaria de
falar um pouquinho sobre esse cenário. Onde esses discípulos estavam? Olha aí o versículo 19. Volta no 19. Quando chegou a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Não precisa mexer sua cabeça, não precisa levantar a mão. Quem está com medo aqui? Esses discípulos aqui estavam com medo. Quem está com medo aqui? Quem é que está com medo aqui? Está com medo? Jesus está dizendo essa manhã para você: paz seja convosco. Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos. Aleluia. Oh, meu Deus! Aleluia. Como estavam as mãos de Jesus? Quem sabe? Como estavam as mãos de Jesus? Como que estavam as mãos de Jesus? Oh, meu Deus, dá coragem aqui para essa congregação agora, em nome de Jesus. Como estavam as mãos de Jesus? Fala forte, fala alto. Fala alto, mais alto. Como estavam as mãos de Jesus? Furadas. Sabe por que as mãos de Jesus estavam furadas? Porque ele não fez a sua vontade. Ele não fez a sua vontade. Ele fez a vontade de Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ontem Francisco estava aqui tendo comunhão com alguns irmãos. E os irmãos estavam colocando algumas coisas para o Francisco. E aí Francisco virou para eles e falou assim: ó, as mãos de Jesus estavam furadas. Sem as mãos furadas, não dá para fazer a obra de Jesus. Sem as mãos furadas, não dá para fazer a obra de Jesus. Porque se minhas mãos não forem furadas, eu vou ser tendente a fazer o que eu quero e não o que o Espírito Santo está mandando. Não o que o Espírito Santo está mandando. Precisa ter as mãos furadas para fazer a obra de Jesus. Lá no passado, quando Deus estabeleceu o povo no deserto, ou melhor, quando Deus estabeleceu o povo na terra prometida, e alguém ficava em dívida, e ela perdia todas as suas propriedades, e por alguma razão ela era até vendida, se vendia como escravo para pagar a dívida. Chegava um ponto que a pessoa falava assim: ó, eu não quero mais ter liberdade, porque agora eu achei uma mulher, eu me casei com ela, eu tenho filhos, eu constituí uma família, e eu não quero mais ter liberdade. Eu quero continuar escravo, eu não quero, no tempo do jubileu, eu não quero liberdade. Então estabeleceu-se uma lei, que por vontade própria, esse homem se apresentava diante de algumas testemunhas, e a sua orelha era furada. Então quem tinha a orelha furada, ela tinha a orelha furada assim, ó: eu decidi ser escravo. Eu decidi não ter mais liberdade. Eu decidi ser escravo. Eu decidi que aquele vai ser o meu Senhor. Vamos continuar o texto. Então Jesus lhes disse, pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se o retiverdes, serão
retidos. Sabe por que que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos naquele momento? Porque até aquele momento, eles estavam andando com Jesus, mas o Espírito não estava habitando dentro deles. Você, que tomou uma decisão por Jesus, você, que já está andando com Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou, e o seu Espírito foi derramado sobre a igreja, todos nós que passamos pela decisão de entregar a vida para Jesus, passamos a ter o Espírito habitando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, ele está dentro de você agora. O Espírito Santo está aí agora. O Espírito Santo está dentro de você, ele habita em você, ele está em você. Só que tem um detalhe. Essa não foi a única experiência que esses homens tiveram. Eles tiveram uma segunda experiência com o Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. É um texto muito conhecido, mas nós precisamos ir para lá. Nós precisamos reler esse texto. Atos capítulo 1. Jesus, depois de dar várias instruções aos seus discípulos, Jesus, depois de falar com os seus discípulos, a última instrução que ele deu, depois de dizer que eles fossem fazer discípulos de todas as nações, ele fala assim, Atos capítulo 1, mas receberei, versículo 8, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus fala para os seus discípulos, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ficar em Jerusalém. Agora, os discípulos tiveram essa segunda experiência, e essa segunda experiência mudou a vida deles. Sabe por quê? Sabe por que essa segunda experiência mudou a vida deles? Seu Tony, está abençoado. Porque a partir daquela experiência, eles deixaram que as suas mãos também fossem furadas. Você quer deixar Jesus furar a sua mão essa manhã? Tony falou que ser enviado é perder tudo. Ser enviado é abrir mão de tudo. Não tem garantia de que Deus vai devolver. Eu vou te dar uma notícia sobre Jesus. Jesus abriu mão de tudo. Jesus abriu mão de tudo. Agora, lá no céu, tem um homem do lado de Deus. Um homem chamado Jesus. Tem um homem chamado Jesus. Aqui na terra agora tem um Espírito de Deus andando na terra. No céu tem um homem sentado à direita de Deus, com as mãos furadas. Com as mãos furadas. Deus quer derramar sobre nós o seu Espírito. Mas Ele quer não só derramar sobre nós o seu Espírito para que nós falemos em línguas, para que nós sintamos mais arrepios, mas para que nós permitamos que Ele fure as nossas mãos. Você quer ter as mãos furadas? Você quer permitir que o Espírito Santo fure suas mãos? Por isso Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Por isso o Espírito foi derramado sobre os discípulos, para que eles fossem levados a todas as cidades, a todas as vilas, a todas as aldeias, a todos os lugares onde eles iriam passar. Eles iriam mostrar, não as mãos de Jesus furadas, mas eles iriam mostrar as suas próprias mãos. Pessoas marcadas pelo Espírito de Deus.
pessoas que largaram a sua zona de conforto, pessoas que deixaram o seu mundinho, pessoas que largaram a sua segurança e foram levados pelo Espírito Santo, onde o Espírito quisesse que eles fossem. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo, para sermos levados aonde Ele quer nos levar. Você quer ir aonde o Senhor quer te levar? Você pode tocar. Pode tocar. Você quer? Eu quero. Você quer? Você quer ser cheio do Espírito Santo? É Ele quem batiza. É Ele quem batiza. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ir aonde Ele quer te enviar? Você tem coragem nessa manhã de perguntar: Senhor, aonde o Senhor quer me enviar? Qual vizinho, qual amigo, qual colega? Me dá o nome. Me dá o nome. Ele dá nome, irmãos. Jesus dá nome. Dá ou não dá, Francisco? Dá nome ou não dá? Ele dá nomes. Ele dá nomes. Ele dá endereço. Ele dá um número. Ele dá. Você quer isso? Você quer isso? Você quer ir além? Você quer largar a sua zona de conforto? Você quer dizer: Senhor, Renato falou ontem, eis-me aqui. Você quer dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías. Nós precisamos ter coragem para isso. Sair da nossa zona de conforto, deixar o nosso mundinho e permitir que o Espírito Santo nos leve, permitir que o Espírito Santo nos conduza. É muito fácil e gostoso fazer o que eu quero. É muito fácil e gostoso trabalhar para Deus. É muito fácil. É muito fácil trabalhar para Deus. Porque eu trabalho para Deus de acordo com o que eu quero. Mas trabalhar com Deus precisa ser levado pelo Espírito Santo. Trabalhar com Deus precisa ser de acordo com aquilo que Ele está fazendo, de acordo com aquilo que Ele está movendo, de acordo com aquilo que Ele está mexendo. É muito diferente, é muito diferente, é muito diferente. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui, Ele quer marcar você, mas Ele não vai fazer isso à força, Ele não vai fazer isso sem você saber, Ele não vai fazer isso obrigando você. Ele quer marcar você, desde que você abra as suas mãos para Ele e diz para Ele: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh meu Deus, eis-me aqui. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Você quer começar uma semana diferente lá na escola? Você quer começar uma diferente lá na sua fábrica, lá na faculdade? Você precisa do Espírito Santo. Não dá, sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Mas se você quiser ser enviado por Ele, você precisa permitir que Ele fure suas mãos. Porque a obra de Deus é feita por homens e mulheres de mãos furadas. Homens frágeis. Homens e mulheres frágeis que nunca vão orar o que chega, nunca vão jejuar o que chega, nunca vai sempre entender que precisa de mais e mais. Oh Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para enxergar o que Jesus está fazendo, eu preciso do Espírito. Jesus, para enxergar o que o Pai estava fazendo, Ele precisava do Espírito. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh Jesus, podemos ficar de pé? Santo Espírito de Deus, oh meu Deus, meu Deus. Francisco está falando aqui, irmãos. Quem tem as mãos furadas não consegue reter glória para si. Quem tem as mãos furadas não vai reter nada para si.
Quem tem as mãos furadas vai levar perdão. Quem tem as mãos furadas vai levar perdão. Vai levar a oferta do perdão. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Oh, oh, Senhor. Oh, Jesus. Meu Pai, entra num particular com Deus agora aí. Entra num particular com Ele. Entra num particular com o Espírito Santo de Deus agora. Entra num particular com Ele. Entra num particular com Ele agora. Meu Deus, pergunta para Ele. Você tem coragem de perguntar para Ele onde o Senhor quer me enviar? Onde o Senhor quer me enviar? Eu estou aqui. Você pode dizer isso para Ele: eu estou aqui. Você pode dizer isso para Ele: eu estou aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Você quer sair da sua zona de conforto? Oh, 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 Jesus, Jesus. Estende suas mãos para Ele, se assim você sentir que deve. Se você sente que deve, estende suas mãos para Ele. Se você sente que deve fazer isso, estende suas mãos para Ele e diz: eis-me aqui. Estende suas mãos para Ele. Não é para ninguém ver. Não é para ninguém ver, é para Ele, para Ele. Se você sente que você deve fazer isso, você quer que Ele fure as suas mãos. Se você quer, se de fato você quer, Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você quer que Jesus fure suas mãos, se você quer que Ele marque você, estende as mãos para Ele, fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Jesus, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver os Seus olhos essa manhã. Jesus, abre os nossos olhos, para que possamos ver as Suas mãos furadas essa manhã. Jesus, abre os nossos olhos. Oh, Jesus, abre. Jesus, abre. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre, abre, abre os nossos olhos, Jesus. Oh, oh, Jesus, 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 Jesus. Ei.